Olá pessoal, uma das estratégias do inimigo, uma vez eu vi o pastor, teve um pastor que falou, não lembro o nome dele agora, não me recordo. Ele disse que uma coisa que o Satanás vai procurar é destruir o teu testemunho, né? Aí eu presenciei uma situação que a Bíblia diz que Satanás é enganador e também acusador dos nossos irmãos, né? Lá em Apocalipse também diz que ele é acusador. Então, quando você vai falar do evangelho para uma pessoa, né? Ele vai tentar fazer, o diabo está escravizando aquela pessoa, ele vai tentar levar ela para o testemunho. Como a Bíblia diz, aquele que não tem pecado é mentiroso, então como eu já expliquei em vários vídeos, tem a diferença do pecado, do pecador que é escravo do pecado e do pecador que não é escravo do pecado. O cristão, o evangélico, ele não é escravo do pecado, porque Jesus Cristo morreu na cruz, foi para nos libertar da escravidão do pecado. Então, quando a gente aceita Cristo, a gente não é mais escravo do pecado, a gente é livre. E a gente aí vai poder entrar no reino dos céus, que a Bíblia diz que carne e sangue não entrará no reino dos céus. Então, o que o inimigo faz? A partir do momento que você vê o pecado do outro, né? Tipo assim, a pessoa vai evangelizar, aí ele diz, mas tu, né? Ele vai dizer o teu pecado. Se você parar para pensar, o Espírito Santo, ele convence cada um do seu pecado, né? O Evangelho, a mensagem, João Batista veio dizendo, preparando o caminho para Jesus, a mensagem é arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o Espírito Santo, ele vai convencer a cada um do seu pecado. Ele vai convencer a mim do meu pecado, ele vai convencer você do seu pecado, as pessoas ao seu redor. Então, o Espírito Santo convence a cada um. Não é um ser humano, uma pessoa qualquer que vai apontar o seu pecado, né? E Deus não deixa, Jesus não nos mandou dizer isso. Ele diz: vocês pregam o evangelho, levem a palavra, a pessoa vai ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai convencer aquela pessoa, porque se você parar para pensar, se essa lógica de você apontar o seu pecado, mas tu é isso, né? Mas tu é isso. Isso é o acusador, Satanás, que acusa, né? Mas quem é tu para fazer isso, né? Mas teu pecado é esse. O Espírito Santo é que vai dizer para cada um qual é o seu pecado através da palavra, da pregação da palavra. Então, o Espírito Santo vai convencer e vai trazer aquela transformação para aquela pessoa. Então, a partir do momento que você aponta, isso aí é o acusador, né? Todos pecaram, a gente sabe que todos pecaram, e é o Espírito Santo que vai trazer essa revelação da palavra, né? Então, o Satanás, ele vai tentar apontar, porque aí para isso existe o Espírito Santo para convencer cada um na nossa mente, na nossa consciência, e a partir disso a gente vai tomar a decisão, né? Toda pessoa que aceita Jesus, ela ouviu o Espírito Santo. A verdadeira conversão, ela nascer de novo, é nascer do Espírito. Você ouviu o Espírito Santo, reconheceu o seu pecado, né? E aí você vai ser transformado. E o Espírito Santo convence do pecado, e ele vai te guiar durante toda a sua jornada de cristão, né? Você não nasceu mais da vontade de homens, porque a partir do momento que, se você aceitou Jesus, diz, porque fulano disse que eu era isso, que eu não prestava, e fulano apontou todos os meus erros, ninguém nunca foi transformado assim. A pessoa que é transformada, que é nova criatura, ela aceitou a palavra de Deus porque ela ouviu o Espírito Santo, ela aceitou a palavra de Deus, aí a vida dela foi transformada. Ninguém é transformada com palavras de acusação, porque tu é isso, porque tu é aquilo, porque tu não vale nada, porque tu não presta, enfim. Ninguém é transformado dessa forma. A gente é transformado pela palavra, através da ação do Espírito Santo. Então, quando você vê uma pessoa apontando o pecado do outro, se você sempre ficar apontando o pecado do outro, porque todos nós temos, né? Mas Deus quer tratar com cada um separadamente. Então, a partir do momento que a pessoa se focar, como é uma questão mesmo da cegueira que o diabo coloca, né? O espírito enganador. Porque se você passar a vida toda apontando o pecado do outro, você nunca vai se transformar. Deus quer transformar primeiro a gente, né?
para poder, porque a gente é cheio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo quer transformar a mim, quer transformar a cada um, né? Ele apenas quer, Jesus diz, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Então, quem é cheio do Espírito Santo não vai apontar o pecado, ele vai falar da palavra, do evangelho, das boas novas. Quem aponta é o acusador, é Satanás. Então, você analisa isso. Se todas as pessoas que são enganadas pelo diabo, elas vão ficar apontando o pecado dos outros a vida toda, olhando para a vida dos outros, e elas vão esquecer, vão passar a vida toda apontando o diabo, enganando elas, né? Isso, olha para fulano, olha o testemunho dele e tudo. O diabo nunca vai fazer elas olharem para Cristo, porque Cristo é o exemplo perfeito, Cristo não teve pecado. Então é a Ele que os nossos olhos têm que focar, mas o inimigo não vai fazer você olhar para Cristo, ele vai fazer você olhar para seres humanos, né? Jesus até uma certa vez olhou para Pedro, que em um certo instante deu lugar para o inimigo. Aí Jesus disse para Pedro assim, afasta de mim, Satanás, porque tu não pensa nas coisas de Deus, mas pensa nas coisas dos homens. Então Satanás não pensa nas coisas de Deus. Ele não dá crédito para Deus, ele pensa nas coisas do homem, né, da carne. Então ele vai fazer você olhar para testemunho de homens. E sendo que o Espírito Santo vai te fazer olhar para Cristo, que Cristo foi perfeito, não teve pecado. Então ouça o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai convencer você do seu pecado. Ele nunca vai fazer você olhar para o pecado do outro. Ele vai fazer você olhar para Cristo. Foi Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados, erro perfeito, de perfeição. E ele diz, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, ouça sempre o Espírito Santo, não vá atrás de pessoas que ficam apontando o pecado dos outros. O apóstolo Paulo diz que ele era o mais miserável de todos os pecadores, né? E ele diz que por ele ser o mais miserável de todos os pecadores, Deus usou de misericórdia com ele, né? Ele diz a mim, o pior de todos os pecadores, e Deus teve misericórdia dele, usou o exemplo dele, né? E muitas pessoas foram salvas através da pregação dele, né? Então a Bíblia diz que os nossos atos de justiça são trapos de imundícia. E a Bíblia diz que nós somos vasos de barro para que a excelência do poder seja do Senhor e não nossa, né? Ele apenas nos usa. Quer dizer, o Espírito dele em nós produz tudo de bom, né? A nossa carne não produz nada de bom, né? Mas o Espírito em nós, nova criatura, né? Agora não é mais o velho homem que opera, é o novo homem criado segundo Deus, né? Em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, o Espírito Santo nos fala isso, né? A gente compartilha a palavra e ele confirma, né, no nosso coração.